bem cheio, mas glória a Deus, vai dar tudo certo aí, a gente vai romper. Amém? Nós estamos hoje aí com o texto de Filipenses. Gostaria que os irmãos abrissem aí, sem delongas, né? Sem alongar muito. Filipenses 1. Filipenses 1. Obrigado. O meu caiu lá no 4. Filipenses 1, a partir do 27. Quem achou diz célula. Quem não achou diz me espera. Ninguém falou nada. Então vou esperar um pouquinho mais. Filipenses 1, 27. Vamos fazer uma leitura, irmãos? Diz assim o texto: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Repete comigo: cidadania. De maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem fiéis, firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para que para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter inspirado homens a escrever acerca da sua graça, acerca do seu amor, acerca também, meu Pai, da sua alegria, essa alegria que excede todo entendimento, essa alegria que não vem, Pai, de nós, mas vem do Senhor, essa alegria que a sua graça nos dá, Senhor, essa alegria que está além das circunstâncias, está além dos momentos, está além das nossas emoções. É essa alegria, Pai, que o Senhor nos dá, essa alegria eterna. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, como o Edgar aqui já frisou, a carta aos Filipenses tem seu tema, baseado em alegria. Então aqui Paulo, ele está exortando aos filipenses, se alegrem-se, e ele vai reafirmar isso várias vezes na carta, ele vai falar assim novamente, como se ele já tivesse falado, ele fala novamente, eu estou falando para vocês, se alegrem. Então Paulo está exortando constantemente a igreja de Filipos a se alegrar. Isso aqui é o pano de fundo, para toda carta. E lembrando, que isso aqui é uma carta que Paulo está preso. É uma das epístolas, que ele escreve da prisão, as epístolas prisionais, que a gente chama na teologia. Então ele está preso, está lá privado da sua liberdade, está escrevendo. É bem interessante, essa questão que a gente acha que está preso, está preso fisicamente, mas Paulo estava dentro de uma prisão com a mente livre. Ele estava dentro de uma prisão, mas o seu espírito era livre, porque a verdadeira liberdade, Paulo entendia que a verdadeira liberdade era em Cristo.
é por Cristo que a gente é livre de verdade. A pior prisão para nós é a prisão do pecado, a escravidão pelo pecado. E Paulo estava lá, na prisão, preso fisicamente, mas ele estava lá livre da condenação. É bem interessante quando ele fala em Romanos 1, por exemplo, ele fala assim: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está falando de prisão, de condenação. Já não há mais condenação, porque nós agora estamos em Cristo, e em Cristo há liberdade. Isso aqui é uma coisa muito importante para nós aqui hoje. E aqui é bem interessante que também o contexto da igreja. Eu falei que o contexto de Paulo, ele está preso, né? Está exortando o povo a se alegrar. Qual é o contexto da igreja de Filipos? É uma igreja perseguida, é uma igreja que está passando dificuldades, é uma igreja que tem lá o perseguidor atrás deles, correndo, fugindo. É uma igreja perseguida. Paulo aqui não está falando para pessoas que estão de boa, tranquilo, não. É pessoas que estão passando por várias dificuldades. Uma igreja perseguida. E nós vemos, né, Paulo falando: se alegrem, estejam felizes. Uma coisa muito interessante aqui que eu notei nesse texto é que Paulo, ele não é um líder que está apático, né, do sofrimento da igreja. Irmãos, o que a gente muito vê talvez é líderes desfrutando de coisas boas e a igreja passando dificuldade. Não é verdade? A gente vê várias igrejas aí que tem os fiéis, né, passando dificuldade em casa, às vezes necessitado do que comer, do que vestir. E às vezes a gente vê que os líderes, né, esbanjando riqueza, esbanjando e viajando, divertindo. Uma coisa muito diferente daqui. É uma coisa muito oposta a esse texto, porque Paulo foi perseguido, foi preso. Paulo aqui está passando a mesma dificuldade da igreja. Então ele não é uma pessoa que está à parte da dificuldade da igreja. Paulo está falando assim: eu estou na mesma dificuldade que vocês. Se vocês estão sofrendo, eu também estou sofrendo. O sofrimento não é só para vocês aí. Eu estou sofrendo aqui. Eu estou sendo perseguido aqui também, enquanto vocês estão aí. Isso é uma identificação, irmãos. É uma identificação do líder com os liderados. Não é só os liderados que estão passando por dificuldade. O líder também está sofrendo, está passando dificuldade também. O que a gente vê muito diferente nas igrejas hoje aqui no Brasil. As igrejas aqui do Brasil é totalmente diferente. A gente vê líderes aí desbanjando e fiéis passando dificuldade. Uma coisa totalmente diferente. Aqui nós vemos o líder sofrer e os discípulos também no mesmo sofrimento. Isso é muito importante. Por que isso é importante também? Porque uma pessoa que aprende a passar por dificuldades, por perseguições, ela pode ensinar. Imagina lá o líder, né, falando para o discípulo assim: ô Edgar, seja forte, se alegre. Ao discípulo vira para o Edgar e fala assim: como que você está falando isso, sendo que você nunca passou o que eu estou passando? Você nunca foi perseguido? Você nunca passou dificuldade? Por que você está me mandando alegrar, sendo que você mesmo nunca experimentou a dificuldade? Aqui é bem interessante que nós estamos diante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi severamente perseguido. O apóstolo Paulo, que vai falar lá no final de Filipenses uma coisa que a gente guarda para a nossa vida. Ele vai falar assim: eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter nada, eu também sei o que é ter muito, eu sei o que é viver na bonança. E Paulo vai ensinar uma coisa muito importante para nós: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver bem na fartura, eu sei também viver bem na escassez, porque eu posso todas as coisas em Deus.
Paulo era uma pessoa que passou por todo tipo de dificuldade. E por isso ele está falando para igrejas: fiquem alegres. Eu já passei por isso e eu estou aqui para exortar vocês, convocar vocês a se alegrar. Porque tudo que vocês estão passando, uma hora vai passar. Tudo que vocês estão passando tem um peso de glória. Então Paulo, ele tem esse entendimento e está aconselhando a igreja, está dando esse consolo, para a igreja, de que tudo isso uma hora vai acabar. É bem importante também a gente frisar isso. Irmãos, falando um pouco sobre alegria, que é o tema da carta, o conceito de alegria é um pouco diferente, do conceito que a gente vê aí fora. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 exemplos, de conceito de alegria aí fora. Alguns vão dizer que o conceito de alegria, uma pessoa alegre é uma pessoa que sabe desfrutar da vida, ou seja, faz tudo moderado, come, mas não come muito, come equilibrado, diverte, mas não diverte tanto, diverte equilibrado. Isso é um conceito de Aristóteles. Ele vai falar que o equilíbrio te traz alegria. Então o conceito dele é esse. Há outros conceitos de alegria. Por exemplo, na época de Paulo aqui, tinha um grupo de filósofos que acreditavam que a felicidade era quando você fazia todas as suas vontades carnais. Ou seja, felicidade é quando você satisfaz os seus desejos. Por exemplo, eu estou com desejo de beber água, eu bebo a água. Eu estou com desejo de fazer uma coisa extraordinária, eu faço. Então eles vão ensinar que o conceito de alegria é você fazer tudo o que você quer. Até mesmo os pensamentos mais extraordinários que você pensar aí. Prostituição, por exemplo, vida de luxúria. Então, na época de Paulo, tinha um grupo de pessoas que falavam isso: você quer ser feliz? Faça todas as suas vontades e seja feliz. Talvez é o conceito usado hoje, irmãos, aí fora. O conceito de felicidade hoje, aí fora, é o seguinte: felicidade é você viver livre, fazer a sua própria vontade, fazer tudo aquilo que você quer. Esse é o conceito de felicidade que a gente vai ver aí fora. E tem um terceiro conceito de felicidade que a gente vai ver aí fora, que é ter coisas. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, no seu coração: eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a moto, a casa, o casamento. Quando eu tiver tudo na minha vida, quando eu tiver um bom trabalho, quando eu tiver uma boa posição, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz. Então tem pessoas que têm esse conceito de felicidade. Felicidade é ter coisas, ter bens, muitos bens. Salomão, ele vai nos ensinar que tudo isso é vaidade. Salomão, ele viveu a vida inteira fazendo tudo isso. Ele se deu aos seus prazeres. Ele vai falar o seguinte: eu fiz tudo o que eu queria, tudo. Casei, comprei, vesti, teve bens. Salomão foi o homem que viveu a vida fazendo tudo o que ele quis mesmo. E no final da sua vida, Salomão vai falar que tudo o que ele fez não valeu de nada, que viver para satisfazer suas próprias vontades é correr atrás do vento. Então o conceito de felicidade bíblica não tem nada a ver com isso. Não é isso. Não é sobre ter, não é sobre ser, não é sobre satisfazer. Mas o conceito de felicidade, eu vou usar aqui palavras do rei Davi. Está lá em Salmo 51, 12. Os irmãos quiserem abrir. Salmo 51, 12. Salmo 51, 12.
Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espera. Ó, todo mundo achou então, amém. Tô acreditando, hein? Diz assim, Salmo 51:12: desenvolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Só até aqui. Irmãos, Davi ele está orando assim: Senhor, restitua em mim a alegria da salvação, a alegria de ser salvo, a alegria de ser um justo, a alegria de pertencer ao Senhor. Então a alegria do cristão está atrelada na sua salvação, por ele ser salvo, por ele pertencer a Deus, por ele ser o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus. Ele é feliz por isso, porque ele é salvo. E a gente vai ver isso um pouco mais a fundo, né? Nas palavras do próprio Cristo. Gente, só trazendo aqui uma coisa muito importante, que Paulo, Pedro e todos os apóstolos, eles fazem algo muito importante, um movimento aqui muito importante. Quando você olha uma carta, você deve entender o seguinte: Paulo, ele pega um ensinamento de Jesus lá no Evangelho e vai expandir nas cartas. Então Paulo não está ensinando nada novo aqui. Paulo ele não está ensinando nada novo. Se você pegar, por exemplo, o livro de Tiago, você vai ver que Tiago, ele está olhando para o Sermão do Monte e está escrevendo. Paulo aqui nesse trecho também ele está fazendo a mesma coisa. Ele está olhando lá para os ensinamentos do Sermão do Monte, que é Mateus 5-7, e está replicando aqui. Então eu quero que os irmãos percebam, né, o paralelo entre o Sermão do Monte e esse ensinamento que Paulo está querendo nos trazer aqui hoje. Porque Jesus, ele vai trazer um conceito de felicidade, um conceito de felicidade no padrão do reino de Deus. Não é um padrão humano, não é um padrão meu, um padrão seu, um padrão que vem de Deus. E Deus aqui ele está colocando uma definição de felicidade. Por exemplo, eu não vou abrir, lá em Mateus 5:1, a gente vai ver o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte Jesus está querendo ensinar. E gente, olha que interessante, a primeira coisa que Jesus quer ensinar é o padrão de felicidade. E ele vai sentar no monte ali para ensinar. As primeiras palavras dele, né? Bem-aventurados. Essa palavrinha bem-aventurados, ela é muito especial. Essa linguagem um pouco mais arcaica talvez vai tirar uma ênfase, né, que ela tem. Quando eu pego essa palavra, no grego é Macarius. Repete comigo, Macarius. Macarius. Aí ó, você já sabe falar uma palavra em grego. Você já sabe uma palavra em grego, ó. Essa palavrinha Macarius, ela no seu sentido original quer dizer felizes, ou felizes são. Então quando Jesus senta no monte para ensinar, o que ele está querendo ensinar? Felizes são vocês, ou se você quer ser feliz, você tem que ser assim. Se você quer ser feliz, busque isso. Então Jesus está ensinando um padrão de felicidade, que é totalmente contrário ao padrão de felicidade terrena. Então o Sermão do Monte, Jesus está virando um avesso, talvez, muitas das coisas que as pessoas pensavam. Porque vamos supor que todo mundo olha para a terra e fala assim: feliz é quem tem algo aqui na terra, é quem tem posição aqui na terra. E Jesus fala assim: feliz é quem tem tesouros no céu e não aqui. Então a felicidade cristã não tem base na terra, ela tem base no céu, ela é celeste. E Jesus traz aqui alguns valores. Primeiro valor, ele fala o seguinte: feliz a pessoa que é pobre de espírito. Feliz é a pessoa que é pobre de espírito, que pode ser traduzido também uma pessoa humilde, uma pessoa que ouve a voz de Deus e se curva. E ele vai continuar: feliz é você que chora.
Feliz é você que chora. Por quê? Porque chora por causa dos seus pecados. Feliz é você que é pacífico. Uma pessoa que não caça briga, que não cria contendas, mas uma pessoa pacífica. Ele vai continuar: feliz é você que clama por justiça. Justiça aqui, irmãos, é uma pessoa que entende que é pecador e que precisa de salvação, precisa dessa graça, entende que é um necessitado de Deus, entende que tem uma fome, uma sede, uma necessidade no coração dele que só Deus pode suprir. Feliz é essa pessoa. Feliz também é uma pessoa que exerce misericórdia, uma pessoa que olha para o miserável e se compadece dele. Feliz é uma pessoa que tem um coração puro, que não tem intenção má, uma intenção maligna de querer destruir, de machucar, mas uma pessoa que tem pureza de coração. Agora, repare comigo, irmãos, o versículo 11, que aqui vai ser uma chave para a gente entender o texto de Paulo aqui. Bem-aventurados ou felizes serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12 de Mateus 5: alegrem-se, regozijem-se. Por quê? Por que eu devo me alegrar sendo perseguido, passando por calúnia, passando por dificuldade? Por que eu devo me alegrar? Por causa dessa palavra de Jesus aqui. Essa palavra de Jesus traz algo que muda essa realidade. Olha o que ele vai falar: alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês aonde? No céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram entre vocês. Então, irmãos, aqui Jesus está falando o seguinte: fiquem alegres quando vocês passarem por dificuldades, tribulações, perseguições. Quando alguém te insultar, porque você é um cristão, fique feliz, porque grande é o seu tesouro aonde? No céu. Talvez, irmãos, isso tenha um peso bem pequeno para nós, porque a gente quer às vezes ter algo aqui. E eu entendo, irmãos, eu entendo isso. A gente olha assim, o ímpio prosperando, pessoas dando certo na vida, conquistando várias coisas. Eu entendo. Mas, irmãos, se a nossa esperança está aqui no terreno, a gente é os mais miseráveis deste mundo. Eu vou ler aqui uma passagem do apóstolo Paulo, que ele vai falar o seguinte: se Cristo não ressuscitou, vamos comer, vamos beber, vamos morrer. Irmãos, se a nossa esperança está somente naquilo que a gente pode ter aqui, a gente é os mais miseráveis do mundo. Mas a nossa esperança não está aqui, está em algo eterno, algo que nunca vai acabar, algo que é para sempre. Ouro, prata, riqueza, posição, títulos, poder, isso é nada se comparado àquilo que a gente vai receber na glória. Isso tem que ser mais pesado na sua vida do que as coisas terrenas. E eu vou explicar isso. O texto antes aí do apóstolo Paulo, ele está preso. Quando ele está preso, para ele, não tinha nada a perder. Ele estava preso lá mesmo. É até estranho, né, irmãos? Quando a gente está passando por dificuldade, eu não sei se os irmãos já tiveram isso. Quando eu estava na pior da pior, e eu falava assim: Deus, pode me levar, não tem mais nada a perder. Acontece só comigo. Tem dia que eu estou voltando assim, acontece, o dia foi todo ruim. Eu falo: Deus, é hoje, me busca, eu não estou aguentando mais. Dá vontade de ir embora daqui. Irmãos, isso é fato. Quanto mais do mundo você tiver, menos você vai querer ir embora daqui. Mas quanto menos do mundo você tiver, mais rápido você vai querer encontrar com Jesus. Você vai querer ir para perto de Jesus. E a dor, o sofrimento é um mecanismo
que nos faz aproximar de Deus. Repare sua vida. Repare nos momentos bons da sua vida. Os momentos bons da sua vida, talvez você orou sussurrando. Você acordou, você vai dormir, né? Deus, muito obrigado pelo dia, perdoa meus pecados, dorme. Vai lá e dorme, tranquilo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora, irmãos, repara no dia que você está passando dificuldade. A oração muda, não muda? Muda, a intensidade muda. Você passou de sussurro para aumentar a voz, começa a falar mais alto com Deus, me ajuda, clama para o socorro. Agora, irmãos, e quando alguém morre? Ou quando um parente seu está lá na cama, passando dificuldade, como que é a sua oração? É sussurrando? Não, é um clamor. É um clamor. Irmãos, ontem um integrante lá da nossa liderança lá de jovens foi para o hospital. E eu lembrei dessa questão. Na hora que falou assim, ore por mim, meu Deus, e agora? O modo crente ativou. O modo crente já ligou na hora. Nossa, agora eu tenho que clamar, que a coisa ficou feia. Aí a gente vai para o joelho. Deus, misericórdia, não deixa acontecer. A gente vai para o joelho. Mas isso é ruim, né, irmãos? Que a gente espera o momento ruim para a gente ir para o joelho. A gente espera o momento de calamidade para a gente começar a clamar. Quem dera se o crente começasse a clamar no dia que está tranquilo, no dia que está tudo de boa. O sofrimento é uma chave para que a gente volte de joelhos para Deus. E aqui a gente vê Paulo até querendo morrer, talvez, querendo ir embora. Ele vai falar, eu quero ir embora daqui. Talvez vocês ouviram isso no sermão passado. Paulo fala mesmo, a minha vontade é de ir embora, de ir para Jesus, de voltar para Cristo, de ficar com Ele. Eu quero ir embora daqui. Só que Paulo vai falar assim, eu só não quero, eu só entendo que eu não posso ir por causa de vocês, por causa das suas aflições, e vocês precisam de alguém estar do lado. Eu só não vou por causa de vocês. Mas a minha vontade, Paulo falando, é de ir embora daqui, é de estar com Jesus. E ele vai trazer esse texto para nós aqui, ele vai continuar esse texto. Então, irmãos, eu rodei isso tudo para entrar no texto agora, já aplicando ele. Então, Paulo vai bater em alguns pontos aqui no texto de hoje. Lembrando os irmãos que o texto de hoje aqui, a gente vai falar sobre cidadania e sofrimento. Como é que a gente vai ver essa questão da cidadania cristã em meio ao sofrimento, né? Como que a gente deve se portar? Uma coisa muito interessante é que Paulo, ele vai falar, já começar falando, né? Para nós vivermos de maneira digna, exercer cidadania. Irmãos, sabe o que Paulo está falando? Vocês estão passando dificuldade, estão sendo perseguidos, mesmo assim, vocês têm que viver de uma maneira digna, não envergonhem o evangelho. E aqui ele está falando de coisas básicas, gente, como trabalhar, no seu modo de conduzir sua vida, no seu modo de viver em comunhão dentro de casa. O que a gente entende com isso? Que também a gente deve viver de maneira digna na sociedade. Ele está falando assim, exerça uma cidadania que glorifique o nome de Jesus. Irmãos, o contexto aqui talvez é de pessoas que estão passando por dificuldade, perseguição, e por isso abandonam até os cuidados, né, essenciais, como trabalhar, como cuidar da casa. Eu vou dar aqui um exemplo da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica entendia, né, também uma igreja perseguida. Eles entendiam que Jesus já estava na porta. Eles entendiam o seguinte, que as perseguições antecipavam a volta de Jesus, né?
Então a igreja de Tessalônica, ela fez algumas coisas que eram reprováveis. Por exemplo, a igreja de Tessalônica, o pessoal lá parou de trabalhar, parou de exercer uma cidadania, parou de viver como pessoas normais dentro da sociedade. Então eles achavam assim: não, se Jesus está voltando, então vou jogar tudo para o alto. Trazendo para a linguagem de hoje, parou de pagar a conta, parou de dar bom testemunho para o ímpio, parou de estudar talvez, trazendo para um contexto hoje. Então aqui a gente vê Paulo exortando: o seu modo de viver aqui na terra deve ser exemplo. O cristão, ele deve dar exemplo de cidadania. Irmãos, hoje em dia o cristão, eu tenho um caso perto do lado de casa que é feio. Eu vi um cristão dar o golpe e um ímpio. O ímpio colocou lá a loja no nome do cristão, né? Um crente de uma denominação aí. O ímpio colocou a loja dele, né, no nome dele. Aí o crente, né, lá pegou e tomou posse da loja do ímpio. É minha agora. Até ameaçou de morte. Isso é um caso verdadeiro. Irmãos, agora imagina o ímpio olhando assim, né? Olhando para a vida desse cristão e falando assim: é esse o Jesus que ele serve? Um Jesus que ensina a roubar? A Bíblia dele está ensinando isso, tomar posse do que não é dele? É uma atitude reprovável. O ímpio talvez nunca vai na igreja por causa dessa atitude. Então aqui Paulo está falando isso: nós devemos ter uma cidadania, uma vivência aqui na terra digna. Não é por causa das dificuldades, das perseguições que a gente vai ir para um outro lado, ir para o lado do furto, não. A gente tem que viver de maneira digna. Um paralelo muito importante é quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai falar sobre sal e luz. Jesus está tratando desse assunto. Eu vou abrir lá para os irmãos, bem rápido. Mateus 5, a partir do 13. Olha o que Jesus vai falar. Lá em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Nada servirá, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloque-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Olha o versículo 16 de Mateus 5. Esse é o versículo mais importante. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Irmãos, Jesus está trazendo duas figuras de linguagem aqui para explicar sobre como o cristão deve viver aqui na terra. Então a primeira, ele traz sal. O sal, né, quem cozinha aqui sabe, o sal é para dar sabor. A carne sem sal, quem já comeu carne sem sal? É ruim demais. Carne tem que ter sal. Só que tem uma outra coisa que o sal faz, que é importante, é a conservação. Jesus quis trazer esses dois sentidos aqui para nós. O cristão no mundo, ele traz gosto para a terra, e outra coisa, ele conserva a terra. O mundo só não é pior porque tem crente aqui. Se tirar o crente do mundo, o mundo vai ficar um caos. O mundo só não é pior porque tem cristão no mundo. Então o cristão, de certa forma, ele conserva a terra, conserva as coisas boas aqui. E a luz é uma figura também muito importante, que Jesus está falando de posicionamento. Repare que a lâmpada sempre está no meio. A lâmpada está sempre num lugar posicionado para iluminar todos. E qual que é a figura de linguagem que Jesus usa? Imagina se você pôr essa lâmpada aqui hoje, debaixo dessa mesa. Vai iluminar o quê? Resposta: nada.
vai iluminar nada, não vai iluminar quem entra. O cristão neste mundo, ele é luz. Ele é luz para as pessoas. E não só isso, Jesus está falando de posicionamento. Um cristão deve estar muito bem posicionado na sociedade. Você já viu pessoas que quando pergunta se é cristão, ela fica até com vergonha? Está errado. O cristão, ele deve estar bem posicionado. Você é cristão? Sou sim. Eu sou cristão, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Então, se é cristão, você não pode roubar, você não pode fumar, você não pode prostituir? Correto, eu não posso mesmo não. É porque eu não sigo o padrão do mundo, eu sigo o padrão que Deus estabeleceu para mim como cristão. Então o cristão, ele deve ter posição. O cristão, ele não pode ficar em cima do muro não, irmãos. O que muito está acontecendo é isso, é cristão que não sabe ser cristão. Já está no muro, o ditado fala, está no muro já não é. Então, irmãos, sejam bem posicionados. Confronte. Se alguém começar a falar uma coisa errada, confronte. O cristão, ele confronta a mentira com o evangelho, é claro. Então o cristão deve ter posicionamento. Segundo ponto aqui, eu falei agora da cidadania. Do cristão, ele dá exemplo na sociedade como pessoa, como alguém que ama, como alguém que cumpre a lei, tanto da terra como as leis de Deus. O cristão é alguém que é disciplinado, é sensato, inteligente, sábio. O cristão, ele mostra a excelência de Deus na vida dele. Ele mostra o quão bom Deus é nas suas atitudes. Gente, atitude não converte ninguém não, mas mostra quem é o Deus da vida da pessoa. As suas atitudes não convertem, porque quem converte é a palavra e o Espírito Santo. Mas as suas atitudes mostram qual Deus você serve. De fato, você quer saber quem é o Deus de uma pessoa? Veja como ela é. Veja como ela é em casa, como ela é no trabalho, como ela é na rua, como ela é na roda de amigos. Você vai saber qual é o Deus dela. Então nós temos que ser exemplo. Segundo ponto é não deixar que as trevas venham nos intimidar. Irmãos, muitas pessoas têm uma visão do evangelho como uma queda de braço entre Deus e Satanás. Está lá Deus assim, ó, fazendo força com Satanás. Não é assim. Jesus fala assim, a porta do inferno que não vai prevalecer. Então, o cristão, ele não deve temer o mal, ele não deve temer a perseguição, ele não deve temer as dificuldades. O cristão não deve temer nada, porque Jesus já venceu. A gente crê no evangelho de uma vitória conquistada na cruz. Então nós vivemos um evangelho da vitória de Cristo na cruz, não sua, de Cristo, por nós. Então o evangelho é um evangelho de ataque, não de defesa, digamos assim. Então por que muitas pessoas se deixam intimidar? Olha que interessante, que o crente quando ele é de verdade um crente, ele revela a maldade das outras pessoas. Olha que interessante, abre em João 3,19. João 3,19. Ó, 8 minutos, hein, diga. Ó, malabarismo. João 3,19. Quem achou diz amém. Diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque o que está escrito na sua Bíblia? Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para Oi.
queria usar o pedestal, agora eu vou ter que usar. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Irmãos, quando um crente, ele manifesta as obras de Deus na vida dele, o ímpio fica nervoso. Por exemplo, numa roda de amizade, por exemplo, você que é casado, você está numa roda de amigos, aí tem uma conversa lá boba de traição. Aí rola uma conversa lá falando assim: todo mundo trai, todo mundo peca, todo mundo faz isso de errado. Aí levanta um crente e fala assim: eu nunca traí minha esposa, isso é errado, traição é errado. Irmãos, ali você está sendo um instrumento de justiça para a vida daquele ímpio, porque ele está vendo o que é certo, ele está vendo que as práticas dele estão errado, ele mesmo se constrange, ele deve ficar vermelho de vergonha, porque ele sabe que ele está fazendo errado, mas ele olha para você e fala assim: ele está certo, mas eu não quero saber, eu quero fazer o errado. Outra coisa é quando uma pessoa é mentirosa, né? Em nome de Jesus, né? Livrai-me de toda mentira. Tem muito meio crente. Agora vamos supor que aí alguém fala: todo mundo mente. Todo mundo mente. Aí levanta um crente no meio da roda e fala assim: ô irmão, você está mentindo. Não é todo mundo que mente. Mentira não é um padrão de Deus. Mentira não vem do Senhor. Quando você fala isso, meu irmão, você pode preparar que vai vir pedrada. Meu irmão, nós que somos jovens, se um jovem hoje fala que é virgem, no meio da roda de amigo, ele é apedrejado quase. Seu bobo, bobão, você é bobão, fica para trás. Nós somos modernos. Meu irmão, se você se posiciona contra divórcio hoje em dia, você é o bobo. Se você se posiciona contra casamento homossexual, você é o bobo. Se você se posiciona contra o que o mundo prega, você é o bobo. Você é o preconceituoso. Mas quem diz que a gente deve conformar com essas coisas? A Bíblia nos diz que a gente deve confrontar as obras das trevas. Por quê? Nós vivemos na luz. As nossas obras são expostas. Se o ímpio chegar aqui hoje e falar assim: Mateus, você peca, eu falo assim: eu peco, mas eu confesso. Deus sabe dos meus pecados, eu não preciso esconder meus pecados de Deus. Ele sabe um por um. Agora eu pergunto para ele: e o seu? Sua vida é aberta diante de Deus? Deus pode te visitar aqui hoje? O ímpio, ele tem medo de mostrar as suas obras. Já o crente não. Deus sabe de todas as suas obras e ele mesmo a confessa. Então aqui a gente vê, irmãos, que o crente, ele não deve se intimidar pelo padrão terreno, o padrão da terra. Nós devemos ser o povo que preserva a palavra, preserva o bom ensino, preserva a sã doutrina. Hoje a palavra doutrina está sendo deixada para trás. Mas é uma verdade que as más companhias, né, corrompem os bons costumes. A igreja hoje está cheia de más companhias, está corrompendo aquilo que era bom lá atrás. Então, irmãos, a gente deve confrontar pecado, confrontar o que o mundo prega, confrontar mesmo. E vamos para o terceiro ponto e eu finalizo. Ficou até cueca aqui agora. Paulo vai falar o seguinte: nós temos, né, o privilégio, irmãos. Crer em Jesus é um privilégio, irmãos. Crer em Jesus é uma graça. Todo dia eu acordo e eu falo assim: Senhor, tem muita gente cega neste mundo e o Senhor abriu meus olhos. Hoje eu enxergo o pecado com outros olhos, irmãos. Se você enxerga o pecado com outros olhos, você deve agradecer todo dia, porque tem gente cega lá fora. Não joga a graça de Deus fora não. Não vê a graça de Deus como algo banal não.
Deus te fez enxergar no meio de muitos. Se você está aqui hoje ouvindo esse sermão, é porque Deus abriu sua mente para entender. Agora imagina o tanto de gente que não entende o sermão, e você está aqui hoje ouvindo, entendendo, porque Deus abriu seus olhos, abriu seu coração para entender a palavra. Se alegre por isso. Nem todos têm esse privilégio, nem todos têm. E Paulo está falando, vocês tiveram um privilégio de ouvir, de crer. Vocês têm o privilégio também de sofrer por causa desse evangelho. Lembra lá das palavras de Jesus? Felizes são vocês que são perseguidos. Irmãos, a perseguição faz parte da vida cristã. Se alguém te falou que não tem perseguição, mentiu feio. Porque tem, faz parte. E eu vou mostrar aqui 2 textos que vão deixar claro que a perseguição na vida do cristão é algo que acontece. Não igual de Paulo, não igual de Pedro, não igual de Apolo, que foi apedrejado. Hoje nós somos perseguidos de outras formas. Mas aí que está, irmãos, eu deixo uma pergunta para os irmãos aqui. Por que hoje nós não somos tão perseguidos? Será que a igreja já se conformou ao padrão secular? Será que a igreja já está aceitando tantas coisas que o mundo não tem mais atrito? Já misturou? A igreja e o mundo está tão amiguinho, está tão amiga que não há mais perseguição. Quando que o cristão vai ser perseguido? Quando ele começar a confrontar, quando ele começar a fazer uma divisão entre o que é santo, o que vem de Deus, o que vem do mundo. Quando o cristão entender que o padrão de Deus é um e o padrão do mundo é outro, e ambos não se misturam, aí sim a igreja vai voltar à perseguição, com certeza. Abra lá em Romanos 8:17, é um texto que eu gosto muito de abrir. Romanos 8:17. Quem achou diz amém. Vou esperar. Romanos 8:17. Amém? Vou ler aqui. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmão, você hoje está participando do sofrimento de Jesus. Jesus sofreu, carregou a sua cruz. Hoje você aqui está carregando a sua cruz. A cruz fala de chamado, fala de renúncia. Você também carrega uma cruz. Só que um dia essa cruz vai ser trocada. O sofrimento vai acabar. E você também vai receber um corpo glorificado. Nós hoje participamos do sofrimento com Cristo, mas um dia também a gente vai participar da glória com Cristo. Irmãos, Filipenses 5 vai falar que Jesus, ele se faz servo, se humilha a si mesmo, assumindo a forma de homem, morreu numa cruz, né? A gente vê uma decadência, né? Ele sendo Deus, se fez servo, se fez homem, se humilhou, assumiu a forma de servo, morreu numa cruz. Mas Deus o exaltou, colocou no maior lugar, e hoje ele está reinando sobre todas as coisas. E esse texto está falando o seguinte: você está participando do sofrimento de Jesus, você também vai participar da glória futura com ele. Esse é o nosso triunfo, essa é a nossa expectativa. Hoje nós participamos do sofrimento, mas lá no futuro, numa era vindoura, nós vamos participar da glória juntamente com Jesus, sendo herdeiros e co-herdeiros juntamente com ele. Agora aí que está. O que Jesus herdou quando ele assumiu os céus? Quando ele foi ressurrecto? O que ele se tornou herdeiro? Ele é Senhor de todas as coisas, e nós também estaremos junto com ele. Nós somos o corpo dele, a igreja dele. Nós teremos uma posição elevada juntamente com Jesus. Se participamos
do sofrimento, também participaremos da glória. Último texto aqui, irmãos, 1 Coríntios 15, 30. 1 Coríntios 15, 30. 1 Coríntios 15, 30. 1 Coríntios 15, 30. Amém? Amém. Vamos ler? Também porque estamos nos expondo ao perigo a todo tempo. Por que nós estamos expostos ao perigo a todo tempo? Todos os dias enfrentamos a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que Paulo está falando aqui? Irmãos, se Jesus não ressuscitou e ele não assumiu essa posição de soberano sobre todas as coisas, se de fato ele não ressuscitou, a gente está crendo no morto. A gente foi batizado em nome de um morto e não de um Deus ressurreto. Então Paulo está defendendo aqui a ressurreição. E olha o que ele vai falar: se de fato Cristo não está na sua posição elevada, a gente foi exposto ao perigo à toa. Você passou isso aqui à toa. Toda essa aflição que você passou sua vida inteira foi à toa. Ele vai falar que ele foi exposto a feras, né? Passou por dificuldades com pessoas perseguindo ele como feras. Talvez foi feras mesmo de verdade, mas o mais certo aqui foi pessoas como feras, querendo devorar ele, de fato. E Paulo está falando assim: se isso tudo não faz sentido, vamos comer, vamos beber e vamos morrer. A vida é sem sentido. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando o seguinte: se nós estamos sendo perseguidos sem a esperança da vida eterna, da ressurreição dos mortos, a gente está aqui à toa. Se a nossa esperança não está em Cristo e na vida que há de vir em Cristo, nós estamos aqui comendo, bebendo e morrendo. Porque essa é a filosofia do mundo. Pergunta um não cristão o que ele espera da vida. Ele vai falar: crescer, ganhar dinheiro, comer, divertir e morrer. Ele não espera uma vida após a morte. Ele não espera um juízo após a morte. Ele acha que a vida aqui é só aqui. E por isso ele vive uma vida para satisfazer seus desejos. A pergunta é: se Deus existe de fato, existe um julgamento após a vida. E se existe um julgamento após a vida, como que a gente deve viver aqui hoje? Se pergunta isso hoje, faça essa pergunta para você. Após a vida tem um que para nós? Se a sua resposta for vida eterna, irmão, você está no caminho certo. Você está vivendo o padrão da vida eterna aqui hoje, como um cidadão do céu, como alguém que vive as leis de Deus aqui na terra. Você está com esperança em Cristo Jesus. Escolha isso hoje. Escolha viver o padrão do céu. Escolha viver o reino de Deus aqui na terra. Olhe para a terra, trabalhe, faça suas obrigações. O cristão, ele tem que ter suas obrigações. Mas não se esqueça que você está aqui de passagem. Aqui é só um pedaço. Lá é a eternidade. Não troque um pedaço de tempo pela eternidade. Tem gente que está fazendo isso, irmãos. O céu do ímpio é aqui. Então ele está divertindo, está curtindo a vida. Eu sou jovem. Isso para mim nossa, é tão difícil falar isso.
Porque tem muita gente da minha idade que está aí fora curtindo. E eles perguntam: por que você não vai? Eu falo: porque eu não estou colocando a minha vida baseado nesse pedaço de tempo. Eu estou colocando todas as minhas fichas, todas as minhas esperanças naquilo que vai vir lá na frente. Lá na frente a gente vai ver quem estava certo. Essa que é a fé correta. Se você está sofrendo agora, coloque isso em mente. É momentâneo, vai passar. Só existe choro porque existe o Consolador. Só existe. Você está chorando aqui hoje porque um dia alguém vai te consolar lá na frente. Se você está passando dificuldade hoje, é porque lá na frente vai ter alguém do seu lado e que não vai deixar você passar por isso. Só existe o mal, irmãos, para que o bem possa mostrar a sua força. Hoje você está vendo tudo ruim, mas vai chegar um dia que você vai ver tudo bom. É só com Jesus. O céu do crente não é aqui. A gente está de passagem, mas lá todas as coisas, que a gente achava importante vai ser nada, porque o mais importante é estar com Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Então aqui aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro ponto: você é cristão, você deve ser exemplo do ímpio. Exemplo em tudo. O cristão ele deve ser um exemplo em tudo: de moral, de honestidade, de força, de alegria. O cristão deve ser exemplo de cidadão. Segundo ponto: o cristão ele não deve se intimidar por causa do ímpio. Você não deve temer o ímpio. Não. Lembre o tamanho do seu Deus, crente. Lembre o tamanho do seu Deus quando você estiver na dificuldade. Não deixe o ímpio te abalar, te jogar, te fazer murmurar, jogar aquela conversa na sua cabeça. Corta, fala: filho, sai. Eu creio em Deus Todo-Poderoso. Terceiro ponto: nós cremos, sofremos, mas também participamos da glória em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Não é aqui, mas é na eternidade. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que o Senhor nos dá a conhecer os seus mistérios, nos dá a conhecer a sua graça. Pai, muita gente está sofrendo, mas o crente, ele olha para a tristeza e sorri. Ele sorri porque um dia essa tristeza